Pode entrar. Meu copinho é esse aqui, verde, tá ali. Tá aqui nessa mesa aqui, ó.
Bom dia, pessoal. Quem já tá, tem bastante gente ainda entrando, ok? Estou aguardando um pouquinho. Todo mundo aí tá me escutando bem? Tá conseguindo ver a tela? Se alguém tiver com algum problema, pode utilizar o chat, né? E também existe aí nessa ferramenta que a gente está usando uma função que está escrito QIA, né? Que é Question and Answers. Então, qualquer pergunta ali pode ser postada também no Question and Answers, né? E aí a gente vai respondendo ao longo aí do treinamento, ok? Maravilha, pessoal. Todo mundo aí então tá me vendo. Tô recebendo os feedbacks aqui de ok. A gente já vai começar, tá? Tô só aguardando mais alguns minutinhos e a gente começa. Bom dia, tudo. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Roberta Certa. Temos dois, né, o Roberto Certa aí, tudo jóia? Bom dia aí, Daniel. Bom dia, Silvio. E aí, Mazuco, tudo bem? Como vai você? Tô legal. Bom, pessoal, legal. Tem bastante gente conhecida aí, bastante gente já participou dos meus treinamentos aí. É legal rever todos, né? E agora mais um aqui falando, né? Não bem o treinamento, vai ser hoje uma coisa rápida, né? Mas a ideia é a gente falar um pouquinho aí de robô colaborativo, né? De segurança, principalmente segurança aí, e falar, vamos tentar desmistificar o que é esse tal de colaborativo, ok? Então, muito se fala no mercado em colaborativo, se fala em segurança de robô seguro. Então, vamos lá, vamos iniciar então nossa apresentação para colocar os devidos pingos nos is, né? Então, vamos lá. Para a gente começar, né? Então, para as pessoas que não me conhecem ainda, né? Meu nome é Maurício, eu sou gerente de engenharia, tá? Responsável aqui pela parte de engenharia e também pela parte de treinamentos aqui da Pius, ok? Eu sou formado em engenharia de automação e controle e segurança do trabalho, ok? Bom, qualquer pergunta, pessoal, ao longo do treinamento, fica à vontade para perguntar. Vocês não estão com microfones abertos, ok? Mas vocês podem utilizar as ferramentas tanto de chat quanto de question and answers, ok? Então, você pode pôr as suas questões ali no question and answer, eu vou respondendo aqui ao longo do treinamento, ok? E se alguém tiver algum problema, também use essas ferramentas aí para a gente tentar ajudar, ok? Mas qualquer momento, fiquem à vontade para fazer perguntas. Tá? Nós estamos abertos aqui para tentar discutir esse assunto que é tão né, atual na indústria e tão importante aí para que seja feito de uma forma correta, ok? Então, antes a gente falar especificamente de robô colaborativo, falar um pouquinho da Pius, né? A Pius é uma empresa fundada em 1948 lá na Alemanha, ok? Ela tem a matriz na cidade de Ostenfeld, que é pertinho de Stuttgart lá. Hoje é uma empresa multinacional com mais de 42 filiais, né, e 25 parceiros comerciais. Então, esse mapinha aí mostra toda a região de atuação da Pius hoje, né? Então, onde tem país industrializado, praticamente tem uma Pius lá, né? A Pius no Brasil, ela é fundada em 1998, né? Ela tem sua sede em São Bernardo do Campo, ok?
que é essa foto aí. Bom, o que é a Pios? A Pios, nós temos um logo, que é o espírito da segurança, ou seja, Spirit of Safety. Né? A Pios é uma empresa que cresceu nesse segmento. Né? Ela trabalha exclusivamente para automação segura. Então, ela é especializada nesse segmento em normas de legislação. Nossa missão somos uma empresa de automação com segurança. Né? Na cabeça da Pios, não existe automação sem segurança. Se é automatizado, tem que ser seguro. Então, é uma empresa que, né, nós fazemos automação com segurança. A equipe da Pios são pessoas que são formadas para serem embaixadores da segurança. Então, o objetivo da empresa é que todo funcionário da Pios promova a segurança. Né? Nós trabalhamos para promover mais segurança, para promover um mundo melhor. Ok? O 20% do faturamento da empresa todinho é sempre reinvestido em desenvolvimento de novos serviços, inovação, tecnologia e tudo mais. Então, a gente sempre está reinvestindo para tentar, né, aprimorar os nossos produtos e serviços. Tá? Em 2019, né, o ano passado, ela ganhou um importante prêmio. Né? Tem padrões alemães lá, que é um prêmio que é realizado dentro lá da Alemanha, e a Pios foi concedida como a marca do século na área de tecnologia e controle. Então, hoje, né, nós podemos dizer que somos a marca do século em termos de inovação, em termos de automação, em termos de produtos de alta qualidade. Né? Ok? Então, esse é só um breve histórico aí da Pios. Né? Vamos lá, então, falar um pouquinho agora de segurança de robô. Né? Vamos falar, primeiro entender o que é robô. Então, pegando lá algumas definições, é uma máquina capaz de realizar uma série de ações complexas automaticamente, especialmente uma programada por um computador. Então, é uma forma bem genérica, né? Muitas máquinas teriam essa característica que não necessariamente seria um robô. Pegar a definição da ANSI, da norma americana, que também está, né, similar aí à norma ISO, a norma internacional. Então, um manipulador para múltiplos propósitos, programável e reprogramável, 3 ou mais eixos, que pode ser fixo ou móvel para uso em aplicações de automação industrial. Então, essa é a definição mais adequada, né, para a gente dizer, um manipulador. Né? O conceito até europeu, ele nem é considerado máquina, ele é considerado uma quase máquina. Né? Por quê? Normalmente o robô não faz nenhuma ação, ele é parte de uma máquina, ele vai ser incorporado. Né? Então, ele tem esse conceito de ser quase uma máquina, ok? E para que são usados, né? A ideia é aumentar a produtividade, porque eles vão poder colocar maior repetibilidade, maior rapidez no processo, né? Muitas funções. Além disso, também ele tem uma função muito importante, que é utilizar esse equipamento no lugar de pessoas onde você tem áreas que têm perigos, né, para a saúde da pessoa. Então, no caso aí, por exemplo, robôs de solda, robô de pintura, né? São ambientes que têm fumaça tóxica, que têm solventes tóxicos, que são que criam danos, né, a longo prazo para as pessoas. Então, trocar as pessoas por robô nessas áreas aí é também uma ação de segurança, né, de prevenção de segurança. Né? Então, ó, a gente precisa entender que até mesmo os robôs mais simples são perigosos, eles criam movimento, né? São mecânicos, tá? Podem se movimentar a qualquer momento. Né? E isso causa esmagamento, pode causar perfuração, aprisionamento e até levar à morte, depende do tamanho da pancada. Né? Então, tudo isso daí tem que ser levado em conta para os robôs. Okay? Robôs são frequentemente fornecidos independente da medida de produção. O robô é o robô, né? Ele não é um sistema de segurança, ele é uma máquina, é um equipamento de movimento. Ele não vai estar integrado ao sistema de segurança, ok? O que a gente precisa fazer? A gente precisa integrar esse robô, ou seja, nós precisamos pegar esse robô e construir a segurança dele, né? Então, os trabalhos normalmente são para com frequência de acesso à área do robô, vão ser para manutenção, ou seja, eu vou ter interação de pessoas com o robô, para programação desse robô, né? Quando você vai fazer uma programação de trajetória, às vezes você precisa ir olhar lá bem minucioso, você fica muito perto do robô para poder
observar se ele está na posição certa, né? Então, tudo isso daí vai acontecer uma interação, né, entre pessoas e robô, que pode acabar levando a acidentes. Então, tudo isso precisa ser muito bem analisados para poder dar a devida adequação de segurança, ok? Bom, e como começou tudo, né? Primeiro, o robô ficava totalmente engaiolado. Então, o que a gente chama de célula, né, convencional. Então, ela tem lá o robô lá dentro, os equipamentos, e você fecha com grade por fora. Okay? Então, o robô está trabalhando totalmente fechado. Bom, com o avanço da tecnologia, permitiu-se algumas aberturas, né? Só que monitorando, né? Cortina de luz, né? Alguns sistemas aí, chave de porta, que permitiu com que a célula não seja mais tão uma jaula, né? Ficou mais light, tá? Mas ainda assim o robô está trabalhando fechado. E hoje nós já temos tecnologia para praticamente não ter grade mais. Então você já tem tecnologia de sistemas óticos, né, câmeras, scanners, né, sistemas de rádio, que permitem que eu trabalhe com células totalmente abertas, mesmo assim ainda seguras, né? Seriam grades virtuais, ok? Então, tudo isso é possível hoje com introdução. Então, a gente tinha praticamente nenhum acesso ao robô se mexendo e hoje a gente tem muito acesso. Mas como a gente vai fazer isso, né? Bom, antes de a gente falar exatamente de como fazer a segurança de robô, vamos entender que existem vários tipos de robô, né? Então, me perguntinha aí para quem conhece aí. Como chama esse robô? Que tipo de robô é esse daí? Esses que estão na tela aí. Alguém sabe o nome desse robô? Pode responder no chat aí. Né? 6 eixos, isso. Né? O nome que se dá é robô articulado, né? Tá? É o robô industrial, robô articulado. Né? Então, é um robô que ele tem articulação tanto do movimento, né, dos braços, né? Então, essa abertura aqui, quanto a rotação dos punhos aqui, dos cotovelos. Né? Então, você tem várias articulações aí. No caso aí, nós temos um robô aí com 6 eixos. E esse daqui? O pessoal conhece? Sabe o nome desse robô? Como que chama esse tipo de robô? Não, não é o cartesiano, é o Scar, isso mesmo. Robô Scar, né? Então, o robô Scar, ele tem funcionalidades, né, similares aí. Ele é o robô que tem aqui movimentos rotativos, né? Ele forma em volta aqui desse eixo dele, ele pode girar, fazer manipulação, né? Ele tem algumas limitações, não é tão flexível como o robô articulado aí, mas também permite muitas operações, né? E esse daqui, alguém conhece esse robô? Sabe como chama? Isso aí, robô Delta, né? Eu conheço esse robô como robô Hexapod, que é um robô mais, né, que ele tem um sistema de eixos, ele tem uma flexibilidade gigante aqui na ponta, né? Já vi robô desse fazendo usinagem, é fantástico, né? Então ele tem muita flexibilidade, também chamado de robô Delta, né? E esse daqui, qual que é esse daqui? Que robô que é esse? Isso aí, isso aí, Rafael. É o robô cartesiano, né? Então, normalmente muito utilizado para manipulação, né? Sistemas meio portal. Então, ele tem uma utilização bem rápida, bem eficiente, né? Impressora 3D, como Jackson falou, usa esse conceito, né? De robô cartesiano, né? Então, repara aqui, ó, até aqui, né? Nós tínhamos muita motorização fazendo rotação, né? Você pode ver, ó, esse robô Scar, o articulado, né? Esse daqui, você vê que ele já não faz rotação, é tudo linear, né? Então, o robô cartesiano já muda um pouco a característica do sistema. E esse robô aqui, como que chama? Quem conhece o nome desse robô? Esse daqui é diferente do articulado, esse, tá vendo?
Ó, repara aqui, ó, nessa posição aqui, ó, nós não temos motor, né? Ó, diferente daqui, tá vendo? Aqui todas as articulações são motorizadas, né? Tudo motor. Aqui não, ó. Aqui não tem motor, né? Isso aí, Gustavo. Esse daqui é o polar. Então, esse daqui é o tipo robô polar, né? E por último, né, dos tipos aí, lógico, existe um monte, tá? Né, existe vários nomes, às vezes por mesmo tipo de robô, existe vários nomes. E esse daqui? Alguém conhece esse robô? Esse é o robô cilíndrico, ok? Ele praticamente não tem movimento rotativo, somente aqui na base. Então, somente a base roda, né? E o resto é tudo movimento linear, né? Então, ele é o chamado robô cilíndrico. Legal. A gente viu alguns tipos de robô aí, mas, né? A questão toda aqui é: qual desses é seguro? Né? O que é um robô seguro, gente? E o tal do robô colaborativo? Por que não estava na minha lista? Robô colaborativo é um tipo de robô? Né? Então, vamos entender, vamos tentar responder essas perguntas aqui, né? Para a gente conhecer melhor esse conceito. Antes de a gente ver isso, eu peguei um videozinho da internet aqui, né? Que mostra alguns protótipos de robô, né? Então, vamos ver, será que o robô é seguro? São alguns protótipos, mas mostra bem o caso aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Olha lá, um robô para alimentar um bebê, né? Coitado do bebê. Então, ó, robozinho de criança aí, né? Olha lá. Cachorro, coitado do cachorro, tava lá dormindo, né? Olha lá. Foi lá provocar, né? Então, o robô é de altíssima precisão, né? Sempre? Será? Olha lá. O robô também erra, né? Então, a gente precisa entender que sistemas, máquinas, né, não são infalíveis, né? Esse é um ponto importante, né? Outros robôs aí, né? Aí, ó. Esse também, ó. Aquele mesmo robozinho, né? Vamos ver se ele é mais rápido que a pessoa. Olha lá. No joguinho ele perde, né? Ele não consegue ser tão rápido. Ó, ele fica até nervoso, ó, que ele perde. Olha lá. Olha lá. Ó, precisão de movimentos, né? Ó, maravilha, né? O robô não cai, né? Só que ele depende de uma programação, né? Será que fizeram certinho? Né? Então, chega a hora que, né, as coisas não andam bem, né? Olha esse robô, tem que ligar o sistema de incêndio, tá pegando fogo rápido, liga lá. Liga a válvula. Né? Também não deu certo. Né? Então, a gente vê, né, que muitos robôs aí falham, né? Não são perfeitos, olha lá. Criam bugs aí, ó. Né? Que isso pode acontecer, olha só, alimentando uma pessoa, né? Coitado dessa pessoa, né? Aí, robô industrial, altíssima precisão. Olha que maravilha que ele faz, né? Só que programação errada, né? Às vezes os sistemas não se comportam como a gente gostaria, né? Não, fez tudo direitinho, só que o bisnaga de ketchup não reagiu bem ao comando, né? Então, tudo isso daí gera erros, né? Problemas, né? Aí, ó, a bagunça que tá fazendo, né? Ó o goleiro, ó. Ele foi certinho, né? Só que a bola não tinha a velocidade que ele esperava. Então, tudo isso depende de programação, né? Ou seja,
Não dá para confiar nas máquinas 100%, né? Não existe máquinas seguras. Então vem a pergunta: robôs são seguros, gente? Né? Nenhum robô disponível no mercado é seguro. Não existe robô seguro, tá? De nenhum fabricante, seja ele que for. Quem é seguro é a aplicação. É na hora de você colocar esse robô para funcionar, é que você vai aplicar a segurança. A gente vai ver que os robôs podem ter equipamentos de segurança, mas não isso quer dizer que ele é seguro, tá certo? Né? E só um lembretezinho aí, ó, ele vai voltar, né? Então, cuidado, né? Robô não é seguro, não. Nem todo robô é seguro, ok? Só tem que ter uma aplicação segura, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender o que é o tal do robô colaborativo. O mercado, de forma geral, usa dois termos para robô colaborativo. O tal do cobot ou o HRC, né? Cobot é uma contração das palavras colaboração e robô, ok? E o termo HRC, ele vem do inglês, significa Human Robot Collaboration, né? Ou colaboração homem-robô, que significa aí humanos e robôs dividindo um único espaço de trabalho. Então, colaboração é um método que justamente vai caracterizar a presença de robô e humanos, né, trabalhando juntos, ok? Então, isso é colaboração. Isso são tal dos robôs colaborativos, né? Então, o que é um robô colaborativo? Muitas vezes eu escuto, é um robô seguro. Esse termo não é correto. Não é um robô seguro, né? O robô colaborativo é um robô que tem medidas passivas e ativas integradas. Não quer dizer que ele é seguro. É igual falar que uma cortina de luz é segura? É, tem sistemas de segurança na cortina. Agora, se eu pegar uma cortina de luz numa prensa que tem uma ferramenta de 2 metros, na abertura de 2 metros de altura, e eu vou com uma cortininha de 300 milímetros na frente da prensa, a prensa está segura porque eu botei uma cortina 300 milímetros segura? Não. Né? Então, assim, a cortina é segura, mas a aplicação foi errada. É a mesma coisa aqui. O robô tem sistemas de segurança. Um robô que se presta a prestar serviços, né, colaborativos, ele tem que ter, né, sistemas de segurança. Mas se você não aplicar, ou seja, a aplicação não for correta, ele não é seguro. Tá? Não é o robô que é seguro, é a aplicação. Isso todo mundo tem que entender. Tá? Então, não existe robô seguro, existem aplicações seguras. Tá? E o que são essas medidas ativas do robô colaborativo? Então, ele tem que ter sistemas, né, softwares, sistemas de drives que permitem limitar a força e a pressão. Né? Velocidade, que vai ser consequência, né? Verificação dessa força segura, limitação de movimentos, de espaço, e pode também ter corpo sensitivo. São robôs que têm na superfície dele, existem robôs, né, diversas tecnologias hoje já permitem isso, que na superfície do robô ele tem área sensitiva, ou seja, se alguém encostar, ele detecta e pode reagir. Né? E, de novo, não é porque ele detecta que ele para. Alguém tem que fazer uma aplicação para dizer o que ele fazer. Então, de novo, é a aplicação que é segura, né? Usando sistemas sensitivos de corpo. Ok? Então, hoje existe, eu já vi no mercado aí, superfícies capacitivas, que é como se fosse sensor capacitivo. Já vi um sistema que chama Air Skin, que é tipo uma pele com sistemas de ar, que ele permite, né, por variação de pressão, qualquer toque por variação de pressão, ele permite que o robô sinta que tem uma presença de algum objeto ou uma pessoa ali. Tá? Então, são sistemas que permitem a sensibilidade do corpo do robô, mas é só um sinal, né? Se você não tratar, se você não colocar nada disso, ele continua sendo inseguro, né? As medidas passivas são inerentes ao design do robô, né? Então, eu não posso ter arestas afiadas. Adianta eu ter um robô colaborativo, bonitinho, e ele vem com uma faca na ponta? Ele vai furar, por mais lento que ele esteja. Né? Então, o design, né, do robô tem que ser muito bem elaborado, né? Elementos almofadados, aí, elásticos,
para poder suportar as forças e não, né, ativar principalmente aqui, ó, pessoal, força e pressão. Se eu tenho ponta, se eu tenho áreas afiadas, eu crio altas pressões e aí não vou atender aos requisitos de segurança desse equipamento, né? Então, como vocês podem ver na foto aí, o robô colaborativo, ele é todo arredondado, né? Você vê que ele não tem áreas que formam tesouras, né? Guilhotinas. Ele normalmente tem a construção dos eixos para ter espaço. Se alguém colocar a mão e ele girar, a mão não vai ser guilhotinada, né, entre os eixos, né? Então, essa é a característica. Então, quando a gente fala em robô colaborativo, em termos teóricos, qualquer tipo de robô, daqueles que é articulado, pode ser um robô colaborativo, mas ele vai ter que ter essas medidas passivas, né, aplicadas. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu mostrei lá do robô Scar, ele cria guilhotina entre os eixos, né? Eles são retos, lisos, ele cria no fechamento ali, ele cria uma guilhotina. Então, aquilo lá já não vai ter a medida passiva. Aquilo não pode ser aplicado em colaboração daquele momento. Mas se eu mudar o design, eu já começo a criar. Então, não é o tipo do robô que define colaboração, é as medidas, né, de design dele, tá? Então, a gente vai ver que os robôs colaborativos, eu falo, parecem os Lulu da Pomerânia, né? Tudo bonitinho, redondinho, né? Sem pontas, não é aqueles monstros, né, industriais que a gente vê anteriormente. Então, são robôs que têm esse formato, têm essa característica justamente para poder criar essa medida passiva de segurança, ok? Se ele não tiver isso, não adianta. Outro ponto importante aqui, pessoal, é a garra. Olha só a garra, pessoal. Não adianta eu colocar um robô colaborativo com uma garra toda pontiaguda. Se eu não tiver segurança, se eu não proteger essa garra, eu perco as medidas passivas do robô, né? Então, as pessoas vão acabar se machucando na garra. Então, tudo precisa ser projetado, pensado para poder ter um sistema seguro, ok? Então, olha lá. O robô colaborativo é seguro? O robô colaborativo, né, o que se propõe a trabalhar em sistema colaborativo, ele vai ser um robô que não é seguro por si só. Ele vai ter funções, vai ter equipamentos que permitem essa segurança, né? Então, ele vai ter sistemas sensitivos, vai ter seguranças inteligentes, detecções de colisão, controles de força, isso seria o robô, ok? Então, ó, vou passar um vídeo aqui para vocês de alguns robôs colaborativos trabalhando, aplicações reais de robô colaborativos aí, tá? Vendo? Você vê que essas ações aí, né, ó, por exemplo, como esse, não necessariamente está acontecendo uma colaboração. Né? O robô está trabalhando sozinho, né? Você vê, ele faz essa inspeção sozinho, não precisa de ninguém lá ajudando ele. Aí sim, ó, essa aplicação é uma colaboração, né? Você vê que o robô está no mesmo espaço, na mesma peça que a moça está trabalhando, né? Então, aí sim, ó. E reparem, né? A proteção em volta da garra, né? Esse elemento amarelo. Então, assim, foi tudo pensado para ter a adequada proteção. Repara, ó, houve o toque, né? Você vê que o robô parou sem machucar a pessoa. Aí também, ó, sistema colaborativo. Enquanto o robô está inspecionando, a moça está montando, né? Então, estão dividindo o mesmo espaço de trabalho. Você vê, gente, que algumas aplicações, eu tenho visto isso muito no mercado, o pessoal coloca o robô, esse robô que tem as características colaborativas, para uma ação que não tem colaboração nenhuma. Ou seja, o robô está trabalhando sozinho, totalmente automático.
Isso não é colaboração, tá? Então, colaboração é quando a gente coloca duas pessoas trabalhando juntas, dividindo o mesmo espaço de trabalho, né? Então, esse é o principal conceito que a gente tem que ter em mente. Ok? Não. Tá vendo? O robô faz normalmente inspeção, né? Faz a inspeção, faz a verificação, né? Verifica se tem parafuso, ok? Então, tá vendo? Uma célula praticamente automática, né? A pessoa não tem nenhuma interação com o robô, não existe nenhuma colaboração em algumas aplicações, né? Apesar do robô ter as características, tem, ó. Aí não, aí a gente já vê uma colaboração, né? Você vê, ó, o robô está movimentando peça no mesmo espaço, na mesma, né, no mesmo motor, aí os dois estão trabalhando juntos. Então isso é colaboração. Tá vendo? Então o robô tenha a sensibilidade para que, né, ele não machuque a pessoa, né? Mesmo se houver o toque. Lá. O robô ajuda a posicionar a peça, né? E a pessoa está trabalhando. Então você vê uma colaboração bem característica, porque o robô e a pessoa estão fazendo o mesmo trabalho, né? Então tá aí, ó. Esse daí até dá tchauzinho, né? Então, pessoal, o conceito de colaboração tem essa característica, né? Então, olha lá, vamos falar então um pouquinho de legislação. O que existe de legislação e normas, né? Então, basicamente, a gente tem a norma internacional ISO 10218, que ela tem duas partes. Parte 1 fala de robô, parte 2 fala de células, de sistemas robotizados, né? A integração delas. Então, são as principais normas mundiais que o pessoal usa. É uma norma tipo C específica para robô. Tá? Existem também as normas americanas. Então, tanto a RIA 15.06, né, que é uma norma que vai falar de robôs, sistemas robotizados, vai falar da segurança desses equipamentos, né? E também tem a TR, né, que é o Technical Report, que é a RIA 15106, né, que ela também vai falar de programação de múltiplos robôs, ok? Então, essas são as normas que a gente tem aí de forma internacional que podem ser utilizadas para robô. Basicamente, elas tratam, tanto a internacional quanto a americana, são muitos, né, tratam de forma muito similar, né? Então, especifica requisitos aí para projetos inerentemente seguros, né, informações de uso aí de robô, né, perigos básicos associados a esses equipamentos. Ela não trata de equipamentos especiais, militares, espaciais, né, robôs de utilização tipo humanoides. É para robôs industriais, né, essa norma. A parte 2, né, ela vai falar aí dos requisitos para integrar robô, para fazer células robotizadas. Então, na hora que a gente vai construir uma célula, ele vai ter os requisitos aí de manufatura, instalação, operação, né, todas as informações necessárias para você poder construir esse equipamento de forma correta, né? Então, vai incluir também os sistemas robotizados aí das células, ok? A norma americana vai falar aí de testes, startup, de proteção desses sistemas, né? E vai fornecer todo o requisito de segurança pessoal aí, de normas, ok? De robôs, ok? Ele vai aplicar também somente a robôs industriais, robôs humanoides, robôs cirúrgicos, robôs espaciais, né? Já não são aplicados, robôs autônomos aí, não, né, de movimentação, não são aplicados nesse tipo de norma. Okay? Então, basicamente, a gente tem lá em 99 o lançamento da norma americana, em 2011 a norma internacional, tá? Em 2012 ela foi atualizada para ficar mais coerente, né? Então hoje elas praticamente são similares as duas normas, aí, americana e internacional, e em 2016 houve o lançamento da TS 15066,
que é TS, né? ISO TS. TS significa Technical Specification. Então, ela é uma especificação técnica. Ele é um meio mais rápido da ISO lançar uma especificação, porque se ela tivesse aberto um projeto de norma para gerar a norma, colocar em consulta pública, publicar, incluindo o conceito de colaboração, ainda estaria em processo, talvez, né? Dependendo da situação. Então, em 2016, eles lançaram esse TS, que é o meio mais rápido deles lançarem informação, já que as normas 10.218 não tinham informações corretas não, mas não tinha informações que tratasse de forma definitiva a parte de colaboração. Então, isso está na 15066. Provavelmente, quando a ISO 10218 for atualizada, ela deve incorporar os requisitos dessa TS 15066, ok? E no Brasil? Bom, no Brasil a gente não tem norma de robô, tá? Não existe NBR, não existe NRs, não existe nada de legislação que fale sobre robô. O que existe é uma nota técnica que foi lançada em 2008, né, que ela fala justamente de robôs, né? Porque muito se falava do conceito colaborativo, porém não existia nada relativo a isso. Só que em 2019 a NR12 foi atualizada e alguns conceitos foram incorporados da TS, né? Então, basicamente, o que esses conceitos da nota TE e da NR12 falam? Olha, para você aplicar um robô, você deve utilizar a norma ISO 12100, que é geral, aplicada a todas as máquinas, inclusive robô, e as normas internacionais 10.018 e 15066 de robô. Então, resumidamente, ela falou isso. Aplica as normas internacionais. E hoje, até a NR12 fala isso, né? Deve ser aplicada as normas internacionais. Na época da nota, ela falava assim, olha, tente a 2 pontos da NR12. Eles são gerais, mas se aplica a robô, né? Que era o 1238.1, tá? Esse item hoje, ele foi modificado, o número dele era 12.1.9, né? E ele fala, adoção do sistema de segurança nas zonas de operações que apresentam perigo deve considerar característica técnica da máquina. Ou seja, né, você tem que atender as características técnicas, ou seja, segue as normas de robô. Então, basicamente, não falava isso, mas já dava esse entendimento, né? E também nas células tinha o 12.51, que hoje é o 12.5.3, ele fala que sempre que for utilizado sistema de segurança, inclusive proteções distantes, como grades, possibilidade de alguma pessoa ficar dentro da zona de perigo, deve ser adotada alguma das seguintes medidas adicionais de proteção coletiva para impedir a partida da máquina quando houver pessoas dentro dessa zona. Então, ele fala sensoriamento de presença, ou seja, ele já dava entendimento das medidas que devem ser aplicadas, ok? Então, já existiam bases de forma genéricas, mas existiam bases aí que podem aplicar, né, que podem ser aplicadas para isso, ok? Então, vamos lá, vamos entender os métodos. Antes de a gente falar dos métodos, a gente precisa entender os espaços, porque a gente falou, ó, colaboração é quando a pessoa divide o mesmo espaço de trabalho com o robô. Então, vamos lá. O que é o espaço do robô? Existe o espaço máximo, espaço que ele pode se movimentar, todo o movimento que ele pode fazer. Normalmente forma essa cúpula, né, que é a capacidade máxima de movimentação do robô. Você pode pôr sistemas que vai restringir esse espaço. Então, agora o robô já não se mexe tanto, né? Você tem partes restritivas aí com relação ao movimento, ok? Então, isso seria o restritivo dele. Ele teria batentes mecânicos, sistemas que realmente seguram o robô. E existe o espaço de operação, que é a programação do robô, normalmente de forma estándar. Então, é uma programação que é feita para que o robô só se mexa nessas posições. Então, isso daí é chamado de espaço de operação. Pergunto para vocês aí, qual dos três a gente deve proteger? A proteção de um robô deve estar no espaço máximo restrito ou de operação? Quem sabe responder essa? Em todos? Na verdade, pessoal, o espaço deve ser o espaço restrito de proteção, né? Seja ele, não é o máximo. Por quê? Porque o restrito, ele tem sistemas que impedem que ele se movimente, tá? Então, vai ter batente mecânico, sistemas de fim de curso de segurança que impedem o movimento do robô nesse espaço. Então,
a grade, o sistema óptico, seja o que for, a proteção tem que estar no espaço máximo, né? Você pode ter sistemas de colaboração. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o chamado espaço seguro. É desenhado por essa linha azul, tá vendo? Existe uma parte onde o robô é totalmente autônomo, ou seja, o robô funciona com todos os requisitos e potência que ele pode utilizar. Por quê? Porque não tem ninguém ali dentro. Se alguém entrar nessa parte, passa. E existe a parte colaborativa. A parte colaborativa é a parte onde vai existir movimento de robô e pessoas. E aí eu vou precisar, dentro desse espaço, garantir com que o robô, né, não machuque uma pessoa, ok? Então vamos ver como basicamente isso é feito. Primeiro a gente vai ter que entender algumas características. Então existe o trabalho compartilhado. Trabalho compartilhado é quando robô e pessoas usam um mesmo espaço, porém não ao mesmo tempo, ou seja, não com o robô em movimento. O robô se movimenta dentro dessa área. Se a pessoa entra, o robô para. Não existe contato físico. Então, esse é o tradicional, né? Normalmente, áreas de acesso de peça, onde o robô coloca a peça ou ele pega a peça e um operador vai lá e também interage com essas peças. Então, esse seria o espaço compartilhado, seria automação comum. Existe o espaço simultâneo, né? Então, ele vai trabalhar enquanto o robô se movimenta, mas não existe contato. Normalmente, o robô está de um lado, o trabalhador está do outro. Depois, eles invertem. Então, né, se o robô entrar na área do trabalhador ou vice-versa, o robô para. Então, também não existe contato, né? A não ser que por uma falha. E aí existe o último espaço, que é onde você tem o contato. E aí que é o sistema colaborativo, que aí o robô e a pessoa estão no mesmo espaço para fazer tarefas juntas, né? Então, assim, podem estar segurando a mesma peça, podem um estar segurando, o outro apertando. Então, vai ter, previsível que tenha contato, ok? Então, com isso, a ISO TS 15066 desenvolveu os métodos. Então, são 4 métodos que definem o tipo de trabalho. Então, método 1 é o método tradicional, pessoal. É o método onde tem parada segura. Se a pessoa entra dentro da área de robô, dentro da área de segurança, o robô para. Normalmente, a gente pode pôr scanners, portas, né, esse tipo de equipamento. Então, essa daí é o método tradicional. Ok? O método 2 é um método de programação. Alguns robôs têm um sistema de programação baseado em condução manual, né? O HG aí, o Handling Guide. Ok? Como funciona isso? A pessoa segura o braço do robô e movimenta o robô fazendo os movimentos que ele quer. E o robô aprende esses movimentos, né? Normalmente isso está ligado a um sistema de controle dele, do TTPanet, onde vai ter um botão de homem morto, né? Ou botão de enable, seja o nome que for dado aí, tá? Então, aqui, ó, seria um botão de 3 posições, como está indicando aqui nesse sisteminha, ok? Então, eu vou ter um enable que vai liberar o robô está ativo, né? Então, isso daí pode ser feito tanto pelos sistemas tradicionais de robótica, né? Porém, com o método também tradicional, o método novo, que seria um método que a gente chama de colaboração, ok? Já o método 3 é o método de separação por velocidade. Então, o que acontece? Nesse método, você tem já a célula aberta. Você vai ter sistemas de scanners, ou câmeras, ou radares, né, que permitem com que a pessoa se aproxime do robô e, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, ó, a velocidade do robô, conforme a pessoa vai entrando nas zonas, ela vai diminuindo. Ou seja, se ele chegar muito perto, ele para. Então, o robô vai antecipando a chegada da pessoa, né? Então, isso daí permitiria um movimento aberto. Mas, de novo, não tem interação. É um método considerado tradicional, ok? E o método 4, que é o método de colaboração. O que é esse método? É um método com limitação de força e potência, né? Power Force Limit, ok? Então, nesse movimento, o que acontece? A força e a pressão criada pelo robô é limitada. Limitada a tempo de parar e não machucar uma pessoa. Então, é possível ter interação. Se acontecer um contato entre robô e pessoa, não vai ser problemático. Não vai criar um acidente. Ok? Então, isso é o método 4.
é um método com limite de força e potência. Ok? Então, a gente pode ver aí que existe vários tipos. Então, coexistência, né? A gente pode aplicar métodos 1, 2, 3 e 4 aí. Cooperação, que seriam sequenciais, né? Eu faço uma tarefa, depois o robô continua. Então, é sequencial. Poderia utilizar os vários tipos de método, né? Agora, paralela, né? O robô trabalhando de um lado, a pessoa do outro também pode. Agora, o colaboração é o método 4, né? Então, esse seria a característica onde homens vão produzir juntos, né? Essa é a grande característica da colaboração. E como isso é possível? Bom, a ISO teve um estudo que ela define o limiar da dor, né? Então, ou seja, um robô, eles fizeram uma definição de cada parte do corpo humano, que é isso que está dentro da TS 15066, que fala assim, olha, se o robô bater na mão, né, tá aqui, ó, conforme ele está mostrando aqui, ó, se for na mão, tá dentro da região entre 100 e 150 newtons. Se ele bater na cabeça aqui, ó, no pescoço, principalmente na área do maxilar, nós estamos falando de 50 e 100 newtons. Então, ele foi definindo esses limiares da dor, ou seja, é aquele momento que cria um pouco de dor para a pessoa, mas ela não vai se machucar, não cria nenhum ferimento, nenhum dano, né? Então, o robô tem que trabalhar dentro desse limite, né? Então, vamos entender aí como que é possível que o robô colaborativo faz isso. Primeiro, precisa entender que existem dois tipos de contato. Contato transiente, né? Quando o robô bate e você é deslocado. É o famoso tapa na cara, né? Quando você toma um tapa na cara, você teve um contato transiente. Então, o robô vem te dar uma pancada e você é jogado longe, né? Então, esse é um tipo de contato. E o outro contato é o quase estático, né? Quando uma parte do corpo é prensada pelo robô. Então, o robô vem e te prensa sobre uma superfície, sobre uma parede. Então, o robô pode ter contato transiente ou quase estático. Os dois precisam ser seguros, né? Não podem causar dano na pessoa, ok? Então, por isso da limitação da força, né, e da pressão exercida. Então, quando a gente fala em contato transiente, nós estamos falando em força, né, principalmente, né, porque ele vai te dar um tapão, vai te jogar longe. Quando a gente fala de contato quase estático, nós estamos falando de pressão aplicada, né? Então, a força vai criar uma pressão aplicada que não pode causar dano, ok? Nem ferimento na pessoa, ok? Então, vamos lá. Como fazer um robô seguro? Então, vamos falar de ciclo de segurança de robô, né? Então, tá aí, né? Um ciclo de segurança de robô. Como vai funcionar isso? Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês que mostra um pouquinho desse ciclo. Então tá aí, né? Esse é o ciclo de segurança, né? Então, primeiro, a gente precisa começar a fazer uma análise antes de iniciar o ciclo de segurança de um robô. Tá? O Gustavo fez uma pergunta, o Gustavo Tavares, eu já te respondo essa pergunta, tá, Gustavo? Vai estar nos próximos slides, eu vou falar desse equipamento, ok? Então,
Então, quem que deve ser protegido? Então, as pessoas trabalham com o robô, todo mundo que interage, pessoal de manutenção e limpeza, que não tem necessariamente uma interação, mas o robô tem que estar seguro nesse momento, né? As pessoas que prestam serviços para o robô, os robotistas, né? Então, todo mundo tem que ter uma interação segura, ok? Então, primeiro passo, fazer uma análise. O que eu vou? Entender as atividades, interação que eu tenho com o robô. É colaboração mesmo ou um trabalho paralelo, né? Como que é a entrada e saída de material? Outro ponto importante quando a gente fala em colaboração, gente, é o material. Não adianta ter um robô todo bonitinho, né? Garra protegida e tudo mais, e a peça que ele aplica tem arestas cortantes, tem arestas pontiagudas, ou seja, o robô não te machuca, mas ele movimentando a peça vai te machucar. Então, isso daí tem que ser analisado, ok? Então, e aí você vai para o projeto, o tipo de projeto de robô, o design dele, da ferramenta, da peça, né? O trabalho com o design da ferramenta é muito importante nos sistemas colaborativos, né? Não adianta ter um robô colaborativo e não trabalhar o design da ferramenta, das garras e tudo mais, ok? Bom, uma vez analisado esse tema, eu tenho que ir para apreciação de risco. A apreciação de risco vai me dar as características, né, de dimensões, peças, forças e pressões necessárias, né? Então, por exemplo, a gente estava falando lá pescoço. Pescoço a gente está falando entre 50 e 100 newtons, ou seja, de 5 a 10 quilos de força. Tá? Só que o robô tem que levantar uma peça que pesa 50 quilos. Com certeza não vai ter limitação de força. Se ele limitar a força para não te machucar, ele não levanta a peça. Então, tem essas características, né? E os perigos adequados. Então, possíveis colisões. Onde vai bater? Vai bater no... Vocês viram, é bem diferente. Eu preciso entender, ó, o robô tem possibilidade de bater no queixo, na cabeça, no braço. O braço aguenta mais, né? No corpo, no tronco. Então, assim, cada local, cada possível colisão, né? É o ponto que eu vou ter que fazer o estudo, que eu vou ter que fazer as limitações. E isso que cria dificuldade para você aplicar um robô colaborativo, né? Posições de contato, startup inesperado, né? Design, né? Superficial, esmagamento, entre outros aí. Então, tá aí, ó, né? O grande desafio é a apreciação de risco de robô colaborativo, é conseguir entender que tipo de contato vai ter. É transiente? É contato semistático? Em que posição do corpo isso vai acontecer? Então, se eu não analisar muito bem as tarefas, eu não vou conseguir dimensionar bem o meu robô colaborativo, né? Então, os riscos apresentados pelo robô, o movimento humano de colisão, devem ser levados em contas aí, ok? Então, tá aí, ó. Isso daqui são exemplos aí de análises feitas, né? Então, tá vendo? Ó, o robô vai ter movimento para onde, né? Não só a parte frontal da garra, mas todo o corpo dele, né? Então, ó, pode esmagar. Então, aqui no caso, ó, tá mostrando, tem uma estrutura mecânica e o robô vem para esse lado, ó, pode ter um esmagamento nesse ponto, ou seja, um contato quase estático, né? Olha só essa ferramenta aqui, ó, ela tá cheia de pontos, cheia de sisteminhas aí, de engates, de tudo, que vai causar uma pressão alta se encostar. Então eu tenho que fazer um design para proteger esses pontos, né? Para deixar o sistema mais lisinho aí, para diminuir as pressões, senão as pressões são muito altas e não vai atender a norma, né? Então tudo isso tem que ser bem desenhado, né? Um robô colaborativo. E aí vem o sistema de engenharia. Então, conceitua-se o sistema. Robô precisa de, no mínimo, categoria 3, nível de performance D. E aí vai depender, né? Categoria 3, se estiver usando a 1453, ou nível de performance D, se você estiver usando a 13849. E se for o método novo, você vai ter que ter as verificações de colisões versus as forças e pressões aplicadas, né? E aí implementar as medidas de grades, cortinas de luz, scanners, limitação de força e pressão, né, no colaborativo, e tudo vai trabalhar junto, ok? Né? Design da ferramenta, aí você vai ter sensoriamento de posição, tá certo? Então tá aí, ó. Isso seria um projeto, né? E aqui seria a aplicação, ok? Então você tem ali a característica, os movimentos que o robô faz, a área, então tudo isso tem que ser analisado para aplicar, né? Bom, a Pius hoje, ela fornece equipamento para uma solução completa, né? Então, o mesmo robô colaborativo ainda vai ter, às vezes, scanners,
ainda vai ter cortinas de luz, talvez até grades, tá? Então, o Gustavo tinha perguntado aí o que é esse sistema aqui de radar. É esse sistema que ele é novo, tá? Então, um sistema de radar, ele usa ondas de rádio para detectar espaço e ele detecção em espaço em 3D, tá? Então, ele pode ser aplicado para robô, ele é nível de performance D. Então, se o robô tiver né, requerido nível de performance dele, pode ser aplicado, né? A não ser que for algum perigo que requer nível de performance E, aí esses sistemas não são aplicados a robô. Tá? A Pius também oferece controles, ok? Né? Então, ó, isso daí também foi perguntado, né? Então, perguntaram aí que o nível de radar, o radar atende nível de performance D, tá? A Pius também oferece controles, ok? Que aí você vai ter dos mais básicos, né? Desde relés até sistemas configuráveis ou controladores, né? De alta performance aí para sistemas complexos, tá? E também a Pius também fabrica os sistemas robóticos. Então esse é o robô colaborativo aí da Pius, né? É um robô bem compacto, específico para ações colaborativas. Tá? Tem uma pergunta do Luiz se a Pius tem fábrica no Brasil. Nós não temos fabricação no Brasil, a gente só faz integração aqui no Brasil, né? Toda a fabricação é na Alemanha, ou tem parte na Suíça também, na China e na França. Ok? Bom, e para a gente fechar o ciclo depois de implementado é a validação. É aí que mora o ponto principal, né? Se eu apliquei um robô colaborativo, eu tenho que ter limitação de força e pressão, né? Para isso, eu preciso verificar. Então, eu preciso, baseado na apreciação de risco, que já vai me definir quais são os pontos, fazer as inspeções, as verificações, cálculo de nível de desempenho, né? As verificações e as medições de força e colisão. A norma determina duas formas para você fazer essa validação. Ou você faz por cálculo, ou você faz por medição. Cálculo, gente, até dá para fazer, né? Mas dificilmente você vai chegar numa precisão, numa verificação exata, porque é muita variável. Como vai ser a colisão, como vai ser a pessoa, qual o tamanho do braço, né? Tem muita variável aí da pessoa, né? Do que pode acontecer. Então, fazer por cálculo é um trabalho árduo, você chegar num valor, né, de garantia de segurança. Agora, por medição, é o que a gente aconselha, né? Então, como faz isso? Bom, a Pius, né, desenvolveu, foi a primeira empresa no mundo a desenvolver o equipamento de medição de colisão, tá? Que é esse CMF. Ele chama-se Pius Probe MS. Tá? Ele é usado justamente para fazer as verificações. Ele consiste de todos esses equipamentos, né? Onde você tem medidores de força com molas calibradas para poder adequar o tamanho das forças e sistemas de pressão, tá? De verificação de pressão e simulações de peles de pessoas. Então tem os skin também para poder entender qual que é a pele, né? Para poder garantir que não vai ter dano. Isso daí. Então esse é o sistema, né? A ideia aqui é que o robô parte do ponto A, ele vai colidir no ponto B, que seria a sua velocidade máxima, mas o destino final dele seria o ponto C. Então a gente faz a medição, verificando aí se o robô realmente, né, vai ter a pressão. Então tá aqui, ó, exemplos reais, tá vendo? Ó, aqui nós temos o medidor, ó, posicionado, tá vendo? E o robô ele vai fazer uma colisão lateral, por exemplo. Aqui, ó, seria um quase estático também, então o medidor sobre a mesa. Então ele estaria, a garra chegaria até a mesa, a gente coloca o medidor e verifica a força e a pressão aplicada, né? Então dessa forma eu consigo garantir que a segurança aplicada, né, de limitação de força e pressão estão efetivas. Então agora eu tenho um robô validado que pode ser utilizado para segurança, né, conforme determina a ISO TS 15066, né? Então, ó, vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês que justamente mostra o processo de medição aí de força e pressão. Cooperation between human and robot presents particular challenges to safety and is regulated through technical specifications.
Collision Measurement Set, PRMS, examines human-robot collaborations, HRC, recording force and pressure. The force measurement device is equipped with springs and sensors that records any forces exerted on the human. Tá vendo? Então as molas servem para simular as forças humanas. Are used to recreate the various body regions. Pressure indicating films are used to measure the pressure, which is then compared with the specified thresholds. The set contains 3 compression elements, which simulate the parts of the body that will be measured. Tá vendo? Isso daí, essas borrachas simulam as partes do corpo humano que vão ser afetadas. A convenient software tool is available for validation. You can either buy or rent the Collision Measurement Set, PRMS. The set includes 1 day of practical product training. What you have is a sophisticated, comprehensive, carefree package, which includes regular maintenance and calibration, as well as the latest software updates. The intuitive software PRMS Assistant is used to measure and evaluate force and pressure, and is easy to configure. Before the measurements are taken, force and pressure are entered, along with the number of measurements and the speed of the robot. It's important to the measurement process that the measurement device is fitted securely. In addition to force measurement, pressure indicating films are used to measure pressure. This includes the compression elements which simulate the various parts of the body. Você vê, o filme aí é colocado justamente para medir a pressão. É esse filme que faz a verificação da pressão. No caso, ó, é a pressão da peça, né, esmagando a mão. Então ele cria marcas. Esse sistema ele verifica essas marcas criadas nesse filme especial e consegue determinar a pressão. Olha lá. Tá vendo? E aí o software já dá se o limite está dentro ou não. Olha lá. Então aí verificou que o limite foi ultrapassado. Olha lá. Nesse caso aí o limite está dentro das especificações. Então ele é bem intuitivo e bem fácil de utilizar. Então, pessoal, a Pius, ela fabrica esse equipamento, ela fornece, né, ela revende esse equipamento. Quem quiser adquirir também é possível. A gente também aluga esse equipamento. Né? Quando a pessoa compra ou aluga, ganha 1 dia de treinamento. É bem fácil de utilizar, bem simples. É um equipamento bem sofisticado, né, em termos de medição, e te dá a precisão para uma aplicação correta de um robô colaborativo. Né? Então, esse daí é o que a gente indica. Né? Não dá para você fazer uma aplicação colaborativa sem ter essas medições antes. Né? E assim, eu já verifiquei vários sistemas aqui no Brasil que justamente o robô era colaborativo, mas a ponta que colocaram era muito pequena. E aí criava pontos de pressão. Então, apesar da força, se segurava o robô na mão, ele parava. Mas se pegasse a ponta, ultrapassava o nível de pressão. E aí isso daí precisa ser, né, adequadamente medido. Né? Então, a solução, nesse caso que eu peguei, que a ponta era muito, falei, ó, tira a ponta. Aumenta a área, deixa uma área mais reta, né? Ele tinha feito muito pontiagudo, isso daí resolveu. Então, esse é o tipo de sistemas que tem que ser verificado, tem que ter validação para você colocar um robô colaborativo em funcionamento, ok? Bom, tem uma pergunta do Marcos com relação à penetração. A gente não chega a ver a penetração, a gente vê, porque o robô tem que parar, né? Se ele não para, Marcos, e cria penetração, ele nem pode ser usado como colaborativo, né? Então, ele tem que parar, ele tem que parar em cima do medidor ali, como a gente mostrou anteriormente. Então, a característica do robô colaborativo, né? Aqui, ó, tá vendo? Ele para em cima do medidor. Então, ele vai bater nesse medidor e esse medidor vai fazer a força de impacto, ok? A gente faz essa medição, sim, com esse equipamento que está na tela aí. Ok? Então, é feito dessa forma. Beleza? Então, pessoal, o que a gente entende disso daqui é o seguinte, um robô colaborativo, ele vai
ser, né? Eu até brinco com isso, falo assim, ó, é um robô banana, é um robô pamonha, né? Ele não vai ter força, ele não vai conseguir carregar uma carcaça de carro. Eu nunca vou fazer colaboração com peças pesadas, né? Porque se ele tem capacidade de carregar a peça, ele tem capacidade de machucar, entendeu? Então, esse é o ponto, né? Para essas características, eu vou usar o método tradicional. Eu vou usar o método com scanner, radar, câmeras, de forma que se a pessoa chegar perto, para, né? Uma aplicação de robô colaborativo é mais manipulação pequena, né? Colocar um parafuso, fazer uma inspeção, né? São robôs que carregam 5, 10 quilos aí. Se ele carregar muito mais do que isso, dependendo da aplicação, não vai ser colaborativa, vai ser perigosa, porque pode, né, como a gente viu ali, os limites de força que tem na cabeça, ok? Também o tipo de peça. Então, tudo isso daí, né, vai ter algumas características aí de segurança que tem que ser observada, né? Então, o robô colaborativo é um robô que ele é lento e fraco. Esse é o característica. Ele é lento. Mas eu quero um robô colaborativo lento e fraco? Não. Por isso que normalmente a gente combina os métodos. O que a gente vai fazer? A gente vai pôr um robô colaborativo e vai pôr um sistema tradicional, por exemplo, de grade ou scanner. Se não tiver ninguém próximo, esse sistema de scanner pode monitorar, o robô trabalha sem limite de força. Ele trabalha rápido e com força. Ou seja, ele vai ser produtivo. Quando alguém chega perto, eu diminuo, eu entro no modo colaborativo. Eu passo para o método 4, o meu sistema. E aí ele trabalha lento e com força limitada, né? Então, você vê, a inteligência de um processo não é vou pôr tudo colaborativo agora. Você vai acabar com a produção da sua empresa. Não é essa a ideia. A ideia é você colocar a aplicação de forma inteligente. Ok? Beleza? Então, esse é o conceito básico de colaboração, gente. Colaboração não é o robô, colaboração é a aplicação, é a integração. Eu posso ter um robô que tem as características para colaborativo e colocar ele trabalhando sozinho. Isso não é colaboração, né? Isso daí é somente uma aplicação robótica, ok? Tem algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo, ok? A apresentação vai ser disponibilizada. Eu vou verificar com a área de marketing, a gente pode disponibilizar sim, tá? Uma apresentação de webinar assim, a gente disponibiliza, ok? A medição de colisão da PIUS faz durante a apreciação de risco também? Não, a medição normalmente na apreciação de risco, né? Normalmente a ideia é que você faça uma medição, uma verificação de colisão possíveis na apreciação de risco. Aí o projeto, medição não, faz uma verificação de colisão. O projeto vai determinar, em função desse tipo de colisão, qual é a força. Né? Então, isso daí vai estar no design. Você não precisa medir na apreciação de risco, a não ser que quando você pulou essa etapa. Né? Então, na hora de projetar o robô, né? Normalmente você vai já projetar ele com as forças limitadas. E aí, na validação, você verifica. Né? Se você pulou essa etapa, aí você faz uma apreciação de risco fazendo a medição, ok? Então, outra pergunta, se a medição já está sendo feita aqui no Brasil. Sim, a PIUS do Brasil já realiza essas medições, tá? Nós temos equipamento para fazer as medições aí de pressão e força em robôs colaborativos, ok? Tiveram medições realizadas e apresentadas ao Ministério do Trabalho, que hoje é Economia, né? Nós fizemos as medições, tá? Em alguns robôs aí, mas eu não sei te dizer se existia Ministério do Trabalho envolvido. Na maioria dos casos que eu fiz, eram robôs novos, né? Provavelmente não tinham sido auditados pelo trabalho, mas eu não sei dizer se tinham alguma verificação. Provavelmente não, porque eram tudo aplicações novas, tá? Então, o Roberto perguntou aí, é tudo novo. Provavelmente ainda não tinham passado por nenhuma inspeção. O Rafael pergunta também, tem uma dúvida que posso dizer que um robô colaborativo se enquadra com um robô industrial?
Sim, ele é um robô industrial, robô colaborativo, né? Ele não é um humanoide, tá? Ele não tá, ele tá dentro da ISO 12100 desculpa, da ISO 10218, que trata exclusivamente de robô industrial. E aí outra pergunta, o robô colaborativo também pode ser considerado autônomo? Ou autônomos em espécie em AVG? Sim, eles podem ser esse tipo de autônomo modelo industrial, né? Então, eles podem se movimentar sobre a VGV, sobre trilhos, né? Então, eles podem ter essas características, sim. Ok, Rafael? Outra pergunta aqui do Gustavo. A Prius faz locação do equipamento para medição de forças em robôs colaborativos? Sim. A gente faz tanto a venda do equipamento, o aluguel do equipamento, tá? E também o serviço de medição. O cliente fica livre para escolher o que precisa. Ok? André está perguntando se vai ter um webinar de radar. Ainda não tem nenhum previsto. Eu vou fazer um webinar, já está lá no site, no mesmo link que vocês escreveram esse, sobre medição de distância de segurança, tá? E aí eu vou comentar sobre radar nesse webinar, tá? Mas não tem um específico ainda criado sobre radar. Eu vou fazer essa sugestão aí para minha área de marketing. Bom, só para a gente finalizar, podem fazer perguntas aí, se quiser, só para me finalizar aqui, falar um pouquinho de treinamento da Pius, né? A Pius tem um negócio de treinamentos, ok? Então, a gente entende que o maior patrimônio de uma empresa é o capital do trabalhador, ou seja, das pessoas, né? E a competência, a experiência profissional dessa pessoa é de grande importância para um trabalho bem feito, né? Então, a segurança, quando a gente fala em segurança de máquina, é necessário ter competência. Para isso, a Pius oferece cursos básicos, intermediários, avançados, específicos, né, sob demanda, customizados, cursos de produtos e até de certificação, ok? Dentre os cursos, nós temos curso de NR12, curso de ISO 12100, curso de introdução às normas aplicadas à segurança de máquina, fundamentos de sistemas de segurança elétrica, mecânica, hidráulica e pneumática, né? Treinamentos de loto, segurança funcional aí, ISO 13849, sistemas, né, de células robotizadas e robôs colaborativos, né, produtos, aí, configuração, programação dos nossos LPs. Okay? Além disso, nós também temos os treinamentos certificados. O CMSE, ele é uma parceria entre a Pius e a TÜV Norte, né, da Alemanha. A TÜV é responsável pela certificação da pessoa e a Pius pelo treinamento. Então, é um treinamento de 5 dias, onde o pessoal vai passar por todos, né, de fala uma abordagem 360 graus de segurança de máquina, ou seja, vai passar por todas as características, normas de máquina, e no final você faz uma prova onde, se você atingir pelo menos 80%, você é certificado pela TÜV Norte como CMSE, ou seja, certificado em segurança de máquina, especialista em segurança de máquina, ok? Então, certificado internacional, treinamento de alta qualidade, né, com alto desenvolvimento profissional, né, uma intensa experiência aí de aprendizado e uma abordagem aí com todos os temas de máquinas, aí, normas de máquinas são aplicadas, ok? Então, a gente tem lá no site, ok, vagas. Óbvio que, pessoal, os nossos treinamentos estão, infelizmente, cancelados devido à Covid-19, né? Então, os treinamentos presenciais não estão fazendo, mas nós já iniciamos o processo de fazer treinamentos online. Inclusive, dia 22 agora, vai ter um treinamento de NR12. Então, quem tiver interessado, online, né, ele é 3 manhãs de 4 horas, 22, 23 e 24, e a gente vai falar sobre NR12. Todos os outros treinamentos nós já estamos preparando, nós estamos fazendo uma adequação para eles serem dados online. Então, enquanto durar esse período, nós vamos ter também os treinamentos online, ok? O Rafael está perguntando aqui se a Pius pretende oferecer cursos ao finais de semana, como exemplo, NR12. Ainda, Rafael, não existe nenhuma programação, tá? Mas também eu vou sugerir para a minha área de marketing essa possibilidade, né?
o Sidney aqui. Obrigado, Sidney, né? Obrigado aí, agradecendo pela apresentação. O Roberto também, obrigado, Roberto. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar é isso. Fica aberto aí a perguntas agora, tá? A gente consegue mais um tempinho aí de pergunta, né? E agradeço a todos a participação aí, né? E fico à disposição, né? Tá aí na tela, tá aí o meu telefone, meu e-mail, quem quiser entrar em contato, tá? Fica à vontade, ok? Obrigado, Mazuco. Obrigado, Daniel aí. Obrigado, Gustavo, né? Peraí, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver que ela... Peraí. Percebi que o discurso de vocês quanto ao assunto do roboculatura é o mesmo da Cuca. Exatamente, Fábio. Não é que é o mesmo discurso, né? Tanto a Pius quanto a Cuca, a gente segue o que está escrito nas normas, né? Tanto na ISO 10218, assim como na TS 15066. Então, nessas duas normas, elas deixam bem claro esses conceitos aqui. Isso daqui que eu falei hoje, eu posso falar, não é o conceito Pius, é o conceito da ISO. Então, empresas que seguem normas, que fazem a coisa como deve ser feita, tem esse discurso, tem que ter esse discurso, né? Não é simplesmente chegar, meu robô é colorativo, põe aí, pode pôr a pessoa do lado. Isso não existe, gente. Isso está totalmente descabido, ok? Beleza? Bom, obrigado aí. O pessoal está agradecendo. Muito obrigado, pessoal, pelas considerações aí, né? Pela oportunidade aí. Imagina, disponha, Sidney. O Thiago aí, ok. Quem quiser também pode enviar as dúvidas por e-mail, a gente responde, ok? Muito obrigado aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, Sidney. Obrigado, Fábia. Ok? É isso aí, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Abraço, Roberto. Tem mais uma. Tem o Renato. Pode perguntar, Renato. Você quer? Você quer perguntar falando? Não. Tem mais uma pergunta aqui. O robô colaborativo, no final de contas, tem que colocar um scanner ou diminuir a velocidade? Não necessariamente, Renato. Tá? Se eu for trabalhar com a velocidade, com as forças reduzidas sempre, né, eu não preciso colocar um scanner, mas aí eu preciso fazer as medições para garantir que ele está sempre com a força reduzida, ok? Eu só vou colocar o scanner quando eu quiser que ele trabalhe no modo rápido, quando não tenha ninguém, se tiver alguém no modo colaborativo. Então, né, seria a diferença, seria uma transição no meu sistema entre método 3 e método 4. Então, eu coloco ele método 3, ele trabalha rápido, com força, né, e aí eu ganho produtividade. Quando chega alguém perto, eu passo ele para o modo colaborativo, que é o método 4, ok? Obrigado aí, Otávio. Né? Respondido aí, Renato? Ok. Maravilha. Obrigado, André. Deixa eu ver se tem mais alguma... Então, o Renato pergunta, se as medições de força o fabricante não fez? Então, isso daí, Renato, é configurável essa medição de força, né? De torque do motor, né? Ele tem que ter sistemas, não só para medir a força, mas para parar. Né? Porque não adianta ele ser fraco e continuar avançando, né? Então, assim, ele tem que parar, tem que ter sistemas, é isso que o sistema tem que fazer. Ele tem que
parar, e aí essa colisão que vai acontecer com a parada precisa ser medida e está dentro do sistema da 15066, ok? Uma outra questão importante é isso, você faz os cálculos, né, no projeto, teu projeto define essas características, porém, você tem que garantir. Na hora que você valida o teu robô, na hora que você aplica ele e faz a validação de segurança do seu sistema como um todo, essas medições é o que vão te dar a garantia que realmente aquela limitação que foi feita na programação do robô tá de acordo, né? Porque tudo vai depender da velocidade. O robô em si, ele não tem a limitação de força, ele tem a limitação de velocidade e torque. Então você tem que ajustar esses elementos aí dentro do teu robô para chegar na força. Como que eu vou saber a força? Tem que medir, tá? Então essa é a ideia. Você faz a medição para você garantir que o que você configurou no seu robô está gerando lá na ponta uma força e pressão adequada. Muitas vezes não é a força o problema é a pressão, né? O limite de pressão é extrapolado. A força, a pessoa para o robô com a mão, mas a pressão é muito alta, acima do que determina a norma. Ok? Maravilha, pessoal. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu deixei passar alguma aqui. Bom, pessoal, se não tiver mais pergunta, então fica aí o meu e-mail. Fiquem à vontade, podem mandar e-mail fazendo as perguntas, a gente está aqui para responder. Bom, agradeço a todos pela participação, né? Espero revê-los aí nos próximos webinars, né? Tem um monte de webinar lá na Pius, tá? A gente vai ter durante essas semanas. E também espero vê-los no treinamento, né? Nos nossos treinamentos aí online que estão acontecendo, são muito bacanas, ok? Bom, obrigado, pessoal, e até a próxima.